Olá, alunos! Tudo bem? Eu espero que sim. Bem, enquanto não podemos estar reunidos presencialmente, nossos encontros acontecerão através de videoaulas, como essa que você está acompanhando. Hoje, faremos uma revisão de alguns conteúdos que vimos ao longo do primeiro bimestre. Pegue aí o seu caderno, os seus livros e vamos começar a nossa revisão. Nós veremos os sintagmas nominais e verbais, determinantes, frases, linguagem verbal, não verbal e mista, hipônimo e hiperônimo, formação de palavras, derivação e composição, gênero, capa de revista. Nós vamos começar pelos sintagmas. E eles se dividem em dois grupos, que é o sintagma nominal e o sintagma verbal. O sintagma nominal, o núcleo dele é sempre um nome, ok? E esse nome sempre será um substantivo. Mas você deve estar se perguntando, o que é esse núcleo? O núcleo vai ser aquela palavra mais importante no meu enunciado, que eu não posso retirar, porque senão a minha frase ou a minha oração, ela vai ficar sem sentido. Veja aí o exemplo. Bom dia. A palavra dia é o substantivo. Então, ele é o núcleo do meu sintagma nominal. Que belo lugar! Lugar é o substantivo. Então, ele vai ser o núcleo do meu sintagma nominal. Lembrando que eles são chamados de núcleos, justamente porque são as palavras mais importantes, que não podem ser retiradas, porque senão a frase vai ficar sem sentido. E o sintagma verbal, o núcleo vai ser um verbo. Hoje é segunda-feira. É o verbo. Portanto, ele é o núcleo do sintagma verbal. Choveu muito. Choveu é o verbo. Então, ele vai ser o núcleo do sintagma verbal. Não esqueça que quando eu falar de núcleo, nós estamos falando da palavra mais importante, aquela que não pode ser retirada, porque senão o enunciado fica sem sentido, ele fica incompleto. E aí nós vamos ver os determinantes. No caso, o determinante do sintagma nominal. Esses determinantes, eles podem ser um adjetivo, uma locução adjetiva, um numeral, um artigo, pronomes definidos e indefinidos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos. Todas essas classes, eles fazem parte dos determinantes do sintagma nominal. Veja aí o exemplo. Aquele livro de português foi revisado. Livro é o núcleo do sintagma nominal. Nós já vimos que o núcleo é a palavra mais importante, que não pode ser retirada, porque senão o enunciado ou a oração fica incompleto, fica sem sentido. Então, livro aí é o núcleo do sintagma nominal. Aquele, que é um pronome demonstrativo, ele é o determinante. Determinante porque ele se refere à palavra livro. De português, que é uma locução adjetiva, também ele é chamado de determinante. Determinante porque ele está se referindo ao núcleo do sintagma nominal, que é a palavra livro. Veja aí o outro exemplo.
Meus 2 amigos chegaram. Amigos é o núcleo do sintagma nominal. É aquela palavra que não pode ser retirada da frase ou da oração, porque senão ela fica incompleta. 2 é um numeral. Então, eu vou chamar de determinante. Determinante do sintagma nominal, porque se refere à palavra amigos. Meus também é um determinante, porque ele se refere à palavra amigos. Então, você vai reparar que o núcleo do sintagma nominal, ele sempre está presente no enunciado, e o determinante, ele pode aparecer mais de uma vez na minha frase ou na minha oração. Esteja atento a isso. Você encontra os determinantes no seu livro de atividade. Lá tem um resumo sobre o determinante do sintagma nominal. Quando eu falo de sintagma nominal, de determinante, eu tenho que falar de frase, porque todo enunciado, ele começa por uma frase. Depois, você passa para uma oração, até chegar em um período. Nesse primeiro bimestre, vocês estão estudando somente a frase. Nos próximos bimestres, vocês irão estudar oração e período. Então, guarde muito bem essa informação. Todo enunciado, ele começa a partir de uma frase, de uma oração, até chegar em um período. Hoje nós vamos ver a frase. A frase, ela é dividida em frase nominal e frase verbal. A frase nominal, a principal característica é que ela não tem verbo, ela não possui verbo. Veja aí, belo trabalho. Eu só tenho a palavra belo, que é um adjetivo, e trabalho, que é substantivo. Eu não tenho a presença de um verbo. Por isso que eu digo que é uma frase nominal. E a frase verbal? A principal característica dela é que vai conter um verbo. Ela tem um verbo, ok? Veja o exemplo. Você já acordou? Acordou é o verbo. Então, se eu tenho no meu enunciado a presença de um verbo, eu estou diante de uma frase verbal. As palavras na língua portuguesa, elas seguem uma determinada estrutura, que a gente vai chamar de formação de palavras. A primeira característica aí, ela tem um radical. O que é esse radical? É a base da palavra. Todo radical contém a parte que a gente chama de base da palavra. Também nós vamos ter a presença de afixos. Qual é a função desses afixos nas palavras? A função deles é justamente transformar uma palavra primitiva em uma palavra derivada. E esses afixos, eles vão se dividir em 2 grupos. O primeiro eu chamo de prefixo, que vem antes do radical. E o segundo eu chamo de sufixo, que ele vem depois do radical, ok? E as palavras na língua portuguesa, elas vão se dividir em 3 grupos. Palavras primitivas, que são aquelas que não derivam de palavra nenhuma. As palavras derivadas, que são formadas a partir de outras palavras. E as palavras compostas, que são aquelas formadas a partir de 2 ou mais palavras. Vamos ver os exemplos. A palavra normal, que está aparecendo aí para você, ela é uma palavra primitiva. Quando eu escrevo anormal, anormal já é uma palavra derivada, porque eu tenho a presença de um prefixo.
E esse prefixo, ele apareceu antes do radical. Então, se eu tenho um prefixo antes do meu radical, eu digo que essa palavra, ela sofreu uma derivação prefixal, ok? Derivação prefixal, porque o prefixo está antes do radical. Veja esse outro exemplo. Pedra. Pedra é a palavra primitiva. Pedreira. Eu tenho aí o radical e eu tenho a parte que está em vermelho destacado aí para vocês, que eu chamo de sufixo. Sufixo porque ele apareceu depois do radical. Então, quando eu tenho uma palavra que apresenta um sufixo depois do radical, eu digo que essa palavra sofreu uma derivação sufixal. Não esqueça, tá? Derivação sufixal, quando o sufixo ele aparece depois do radical. Olhem só a palavra feliz. E eu tenho a palavra infelizmente. O in eu vou chamar de prefixo. Prefixo porque ele está antes do radical, ok? Não esqueça, o prefixo aparece antes do radical. E o que aparece depois do radical, eu chamo de sufixo. Então, observe que eu tenho aí agora, na palavra infelizmente, eu tenho um prefixo e eu tenho um sufixo. Quando isso ocorre, eu digo que eu estou diante de uma palavra que sofreu derivação prefixal e sufixal, porque eu tenho ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo na palavra. Ok? A palavra triste, ela é uma palavra primitiva. E a palavra entristecer é uma palavra derivada. Eu tenho aí o radical, que é a base da palavra, ok? Eu tenho o prefixo, que é formado pelas letras E e N, e eu tenho o sufixo, que aparece no final da palavra, após o radical. Então, eu tenho aí uma palavra que sofreu derivação parasintética. Olhe bem o nome dessa palavra, derivação parasintética. Essa derivação, a principal característica dela é que eu não posso retirar nem o prefixo e nem o sufixo da minha palavra, porque senão ela vai deixar de existir no nosso idioma. Como assim? Se eu tiro o prefixo, que é formado pelas letras E e N, e eu leio somente tristecer, essa palavra não existe no idioma da língua portuguesa. Você não encontra a palavra tristecer. Você encontra nos dicionários entristecer. Então, diante dessa situação, é obrigatório que tenha um prefixo e um sufixo na palavra. É obrigatório que os dois estejam ao mesmo tempo para que a palavra exista no nosso idioma. Quando isso ocorre, você está diante da derivação parasintética, ok? As palavras na língua portuguesa, elas também podem ser compostas. Olha aí, couve, flor. Eu tenho duas palavras que se uniram, então eu digo que é uma palavra composta. É uma composição por justa posição. Mas por que justa posição? Porque quando eu pego a palavra couve e a palavra flor, elas estão justapostas, uma ao lado da outra, ok? Elas estão ali se unindo para formar o substantivo couve-flor.
Então, eu estou diante de uma composição por justaposição. Veja o próximo exemplo. Passa tempo. Você tem novamente duas palavras que estão unidas, uma ao lado da outra, para formar um único substantivo. Então, novamente, eu tenho uma composição por justaposição. Justaposição porque você tem duas palavras ao mesmo tempo para formar um substantivo. Plano mais alto. E eu formo a palavra planalto. Apareceu aí para você destacado a letra O. Quando a palavra planalto foi formada, que ela veio de duas palavras, da junção, da união da palavra plano mais a palavra alto, você percebe que a letra O que está destacada para você, ela foi retirada para formar a palavra planalto. Quando você perde uma letra da palavra, você está diante da composição por aglutinação. Composição, porque você tem duas palavras, e agora aglutinação, porque uma das letras ela foi retirada da palavra. Veja aí, plano mais alto. Quando formou planalto, a letra O ela foi retirada. Então eu digo que a palavra planalto ela sofreu aí uma composição por aglutinação, diferente dos dois outros exemplos, couve-flor e passatempo. Nesses dois outros exemplos, não houve retirada de letra nenhuma. Elas apenas se uniram. Então, por isso que foi composição por justa posição. Em planalto, você perdeu uma letra, no caso a letra O, ela saiu. Então, você tem aí a composição por aglutinação, ok? E essas palavras, elas vão ganhar sentidos, ok? Então, eu tenho aí um hiperônimo. O que é um hiperônimo? São palavras de sentido mais abrangente, de sentido mais geral. E o hipônimo vai ser palavra de sentido mais específico, ok? O hiperônimo e o hipônimo, dependendo da minha comunicação, da minha situação comunicativa, eu posso utilizar uma palavra que seja de sentido mais amplo, mais abrangente, ou eu posso optar por escolher uma palavra de sentido mais específico ou mais restrito. Olha aí, peixe. Peixe é um hiperônimo, porque ela tem um sentido mais amplo, ela tem um sentido mais abrangente. Mas eu posso dizer que peixe pode ser uma sardinha, peixe pode ser um tambaqui, peixe pode ser um tucunaré. Quando eu especifico a espécie do peixe, eu estou diante de um hipônimo, ok? Então, as palavras sardinha, tambaqui e tucunaré são hipônimos, porque elas têm um sentido mais específico. Vamos ver outro exemplo. A palavra fruta. Fruta é um hiperônimo, porque ela tem um sentido mais abrangente, ela tem um sentido mais amplo. Mas eu posso especificar o tipo da fruta. Uma fruta, eu posso dizer que é uma maçã, uma goiaba, um maracujá. Quando eu especifico o tipo da fruta, eu estou agora usando o hipônimo, ok? Então, as palavras maçã, goiaba, maracujá
são hipônimos, porque tem um sentido mais específico, tem um sentido mais restrito. Tudo bem? E nós vamos ver também a capa de revista. A capa de revista, que aparece para vocês aí, é a Ciência Hoje das Crianças. E quando eu falo em capa de revista, eu tenho que estar atento a todos os elementos que compõem a capa. Eu tenho que levar em consideração o público-alvo, porque uma revista, dependendo de como ela é estruturada, ela visa atingir a um determinado grupo, a um determinado público. Pode ser o público infantil, o público juvenil, o público adulto. Então, a capa de revista, quando ela é elaborada, produzida, ela é pensada nesses elementos que vão atrair a atenção do público-alvo. Na capa de revista, eu tenho a presença de manchetes secundárias, que são as manchetes que vão aparecer ao longo da revista. Elas aparecem na capa em letras menores. Eu tenho na capa de revista a manchete principal, que é a manchete mais importante da revista. E ela vai aparecer centralizada na capa, em letras destacadas, letras maiores, justamente para atrair a atenção do leitor. Eu tenho na capa da revista a presença da linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é composta pelas imagens que vão aparecer na capa. No caso da capa que está aparecendo para vocês, você vai perceber que há a presença de animais, há a presença de elementos da natureza, árvores, um rio. E você vai perceber também que há a imagem de uma menina em uma canoa. Então, tudo isso constitui a linguagem não verbal da capa da revista. E eu tenho a presença da linguagem verbal. A linguagem verbal, ela vai aparecer aonde tem a presença dos textos. No título, Ciência Hoje das Crianças, nas manchetes secundárias, na manchete principal. Então, tudo isso daí compõe a linguagem verbal. E eu tenho também na capa da revista a linguagem mista. A linguagem mista, ela é a mistura da linguagem não verbal com a linguagem verbal, ok? Então, quando eu tenho a linguagem mista, eu estou analisando tanto o texto que aparece na capa, quanto as imagens que foram utilizadas para chamar a atenção do leitor. Esteja atento que no gênero capa de revista são muitos elementos que estão presentes para atrair o leitor, para chamar a atenção do público-alvo. Você tem manchete principal, manchete secundária, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista, tudo isso ao mesmo tempo para atribuir um significado para a capa da revista. Então, você precisa fazer uma leitura muito atenta da capa da revista que é mostrada para você. Correto? Bem, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham revisado o conteúdo que nós vimos ao longo do primeiro bimestre. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!